E hoje nós vamos falar do erro mais comum que os contadores cometem na hora de entregar a declaração de imposto de renda de microempreendedores individuais, que é a hora de colocar o faturamento desse microempreendedor. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. E antes de começar o nosso conhecimento prático, vamos falar um pouco sobre os principais erros que eu costumo pegar no dia a dia. E o primeiro deles é quando a pessoa pega o faturamento total da empresa, do CNPJ, que é declarado lá na declaração anual do Simples Nacional, e considera 100% desse faturamento e declara ele no campo rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Então, esse é o primeiro erro. E o segundo, e eu arrisco dizer que esse é o erro que eu mais pego no dia a dia, é quando a pessoa não se acredita das despesas que esse empresário pagou para deixar a sua empresa funcionando, ou seja, as despesas operacionais desse microempreendedor, desse CNPJ. E a junção desses dois erros, primeiro, considerar 100% do faturamento como rendimento tributável e não se acreditar das despesas que esse microempreendedor pagou no seu CNPJ, são dois fatores que impactam e muito na tributação no DARF da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. E o que eu vejo no dia a dia? Normalmente, o que as pessoas fazem para corrigir esse problema? Então, gerou-se um DARF para o cliente de R$ 3.000. A solução que eles encontram é reduzir o faturamento declarado lá na declaração anual do Simples Nacional, ou seja, dizer que o MEI, ao invés de ter recebido 50, ele recebeu 30 mil no ano, 28 mil no ano, para fazer com que lá na declaração da pessoa física nós não tenhamos um DARF para pagamento. E essa correção, ela funciona? Ela funciona. Se o objetivo é fazer com que o seu cliente não pague tributos, essa técnica funciona. Mas eu quero dizer que existem maneiras de você trabalhar, de você declarar, em que você não precisa sonegar parcela da receita desse microempreendedor individual, declarar 100% desse faturamento que ele recebeu, 100% entre aspas, né? E fazer com que ele não pague nada de tributos. E no final desse vídeo eu vou mostrar um caso prático para vocês de um cliente que veio até mim e eu fiz uma simulação para ele na declaração de 2026, como ficaria a tributação dele se eu declarasse da maneira que estava sendo declarado anteriormente e como vai ficar a partir do momento que eu começar a utilizar essas técnicas que eu vou ensinar agora para vocês. Então, partiu para o conhecimento prático. O primeiro passo que você vai ter que dar é saber qual que é o faturamento anual que esse MEI auferiu durante o ano calendário. Então, a gente vai supor que esse MEI teve um faturamento de R$ 70.000 no ano. Então, esse é o primeiro passo. O segundo é saber qual que é o ramo de atuação desse microempreendedor individual. Então, esse MEI, ele é da área de comércio, ele é da área de transporte, ou ele é um prestador de serviços em geral. E por que que isso é relevante? Porque a Receita define alíquotas para dizer qual que é o faturamento desse microempreendedor individual. Mas como assim, Léo? Se você trabalha com empresas de lucro presumido, você vai ter mais facilidade de entender esse conceito. Então, a Receita Federal presume que, se o seu MEI ele é do ramo de comércio, indústria e transporte de cargas, 8% do faturamento dele vai ser a sua margem de lucro. Então, a margem de lucro para um MEI de comércio, a gente presume que é 8%. Se é transporte de passageiros, a margem de lucro desse MEI vai ser de 16% do faturamento. E se é prestador de serviços em geral, a margem de lucro vai ser 32% do faturamento. E por que que isso é relevante para nós? Porque a parcela que se referir ao lucro desse microempreendedor individual, ele pode ser declarado na declaração anual de imposto de renda como rendimento isento e não tributável. Então, partindo para o conhecimento prático aqui, o faturamento desse MEI é R$ 70.000. Então, supomos que esse MEI é um prestador de serviços em geral. Então, a margem de lucro para esse ramo de atuação é de 32%. Então, o lucro dele é 32%. Logo, a margem de lucro dele é de 32%. Logo, o lucro dele no ano de 2025, supomos, foi de R$ 22.400. E esse valor aqui você vai poder declarar lá na ficha rendimentos isentos e não tributáveis no campo dividendos. Então, isso aqui vai reduzir em muito a tributação do seu cliente. Aqui a gente já sana aquele primeiro erro que as pessoas normalmente cometem. Qual que é a dúvida? 100% do faturamento desse microempreendedor a gente vai declarar como rendimento tributável? E a resposta é não. A resposta é não. A depender do ramo de atuação, 32% desse faturamento você vai poder declarar como dividendos. Então, isso sim vai reduzir muito a carga tributária do seu cliente. E esse é o primeiro passo. E qual que é o segundo passo? O segundo é você pegar o faturamento desse MEI, certo? Você vai poder abater o lucro isento desse MEI. E o próximo passo é que você vai poder abater as despesas documentadas que esse MEI
auferiu durante todo o ano calendário. Então, se esse MEI ele paga aluguel, se esse MEI ele paga água, ele paga energia, se esse MEI faz compra, se esse MEI tem um funcionário registrado, se esse MEI contrata terceiros, por exemplo, para fazer uma manutenção nas suas instalações. Então, todas essas despesas, desde que estejam documentadas, podem ser utilizadas para a redução de carga tributária desse microempreendedor individual. Então, eu vou dar uma sequência de exemplos de despesas aqui e eu já volto. Eu simulei algumas despesas que esse microempreendedor pode ter oferido. Então, eu simulei que ele paga R$ 1.000 de aluguel por mês, ele gasta uma média de R$ 150 de água e energia, ele gasta uma média de R$ 80 por mês de internet, R$ 20 por mês de plano empresarial de celular, ele gastou no ano R$ 2.000 de manutenção de máquinas, equipamentos e etc. E ele tem um gasto mensal ali de R$ 100 de copa e cozinha, né, para alimentos, produtos de higiene e tudo mais. Então, esse MEI no ano auferiu um total de 18.200 de despesas documentadas. Então, o que a gente pode fazer com essas despesas documentadas? Nós podemos jogar aqui como despesas documentadas da sociedade para abater no nosso lucro tributável. É exatamente isso, pessoal. Então, bora lá, vamos recapitular. Então, voltando aqui no passo a passo que você vai precisar fazer. Então, primeiro, você vai encontrar o faturamento total desse microempreendedor individual, faturamento este que vai ser declarado lá na declaração anual do Simples Nacional. O segundo passo é você localizar qual que é o ramo de atuação desse microempreendedor. Então, no nosso caso, no nosso exemplo, a gente falou que ele era um prestador de serviços em geral, que a Receita Federal diz que a margem de lucro para essa segmentação é de 32%. Então, você vai pegar o faturamento total desse microempreendedor individual, aplicar a margem de lucro desse segmento e você vai chegar no lucro isento desse microempreendedor, que você vai poder declarar lá na ficha Bens e Direitos, rendimentos, ou melhor dizendo, lá na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, isento de imposto de renda. E o último passo é você localizar o rendimento tributável, que é o rendimento que você vai declarar lá na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica, e esse sim será o rendimento passível de tributação. Então, você vai pegar, para encontrar o lucro tributável, você vai pegar o faturamento total desse microempreendedor individual, abater o lucro isento que você já encontrou na etapa anterior, e você vai poder abater também as despesas documentadas que essa sociedade auferiu durante o ano calendário para manter-se em funcionamento. E aqui o principal ponto de cuidado que você, como contador, vai precisar ter não confundir as despesas do sócio com as despesas da empresa, certo? Então, quando a gente fala de despesas da empresa, são as despesas para manter a operação em funcionamento. Uma vez que você receber despesas do sócio, aí a gente está falando de um assunto completamente diferente, você não vai poder utilizar neste cálculo em específico. Então, é importante que você tenha esse cuidado. Então, o exemplo aqui, nós consideramos 12 mil de aluguel, só que esses 12 mil de aluguel tem que ser aluguel da empresa. Então, se o cliente ele tem alugado, ele tem um barracão da empresa e ele também mora de aluguel, você só vai poder abater nesse cálculo o aluguel do barracão. Você não vai poder abater aqui também o aluguel dele, pessoa física, o aluguel de moradia dele, tá joia? E esse eu considero que é o maior cuidado que você vai precisar ter, porque sim, pessoal, vai ter vezes que o seu cliente vai mandar documentos pessoais e vai dizer que é do CNPJ. Então é importante que você tenha esse discernimento, que você também tenha a postura, né, de dizer para o seu cliente que não, você não vai descontar, porque isso não está de acordo com a lei. Esse conteúdo está te ajudando? Então ajuda a gente também deixando aquele like e se inscrevendo no canal. E agora vamos para o último conhecimento para selar tudo aquilo que nós estamos aprendendo, que é como a gente vai declarar na DIRF. Então, o primeiro passo, vamos declarar o rendimento isento e não tributável. A gente vai dar um novo aqui. O campo que nós vamos utilizar é o campo 09, lucros e dividendos recebidos. Então, aqui vai ter o CPF do beneficiário, vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, e aqui o CNPJ da fonte pagadora é o CNPJ do MEI do cliente, certo? E aqui você vai declarar o valor. Então, aqui no nosso caso, o valor de lucros isentos é de 22.400. Então, aqui a gente vai declarar 22 mil, perdão. Aqui a gente vai declarar 22.400. Aqui a gente vai dar um OK. E o segundo passo é a gente declarar os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, que são os rendimentos tributáveis. Então, aqui, o CNPJ da fonte pagadora será o CNPJ do MEI desse cliente, o nome vai ser o nome do MEI, e aqui você vai colocar os rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Então, o rendimento tributável foi igual a 29.400. Então, é os 29.400 que você vai declarar aqui. Declarou os 29.400,
deu ok, e aqui você vai observar que, por deduções legais, esse MEI pagaria R$ 182, mas por desconto simplificado, lógico que a gente não declarou nada de despesas médicas, nós não declaramos dependentes, então a gente vai por desconto simplificado que esse MEI não vai pagar tributos nenhum. Então aqui você consegue ver que um MEI que tem um faturamento de R$ 70.000, ele pode chegar ao ponto de não pagar nada de tributos, a depender da forma que você organiza as informações. E nesse momento, se restou alguma dúvida pontual sobre o tema, como por exemplo, Léo, esse meu cliente ele tem um plano de saúde ativo, onde eu vou considerar essa despesa de plano de saúde dentro do seu CNPJ ou direto na DIRF desse cliente? Então, se restou alguma dúvida pontual sobre o tema, lembrando que aqui na descrição nós temos o link do nosso WhatsApp, você pode entrar em contato de maneira gratuita e nós trabalhamos com duas metodologias de trabalho. A primeira delas é através da consultoria, onde eu entro em uma chamada de vídeo com você, contador, para tirar todas as dúvidas que você pode vir a ter sobre o tema, para te dar segurança no seu trabalho e fazer com que você consiga entregar também um trabalho de qualidade aos seus clientes. E se você está na posição de precisar entregar a sua própria declaração e não está com segurança e você quer que um especialista tome conta desse trabalho, também pode entrar em contato conosco, que a gente também efetua esse trabalho de pegar os arquivos desses clientes e efetuar o preenchimento e entrega das declarações de imposto de renda. Então, como prometido, esse aqui é um caso prático de um cliente que veio até mim durante esse ano, certo? E esse cliente ele não utilizava as técnicas que vocês acabaram de aprender. Então, qual foi o trabalho que eu fiz com ele? Essa é uma planilha simples de simulação que eu tenho para organizar as minhas informações na hora de conversar com os meus clientes. Então, o que que eu faço? Esse cliente, ele não utilizava as técnicas. Eu peguei o faturamento dele já referente ao ano de 2025. O que que eu fiz? Simulei como que ficaria a DIRF dele agora de 2026, aplicando, ou melhor dizendo, declarando da mesma maneira, e depois fiz a simulação declarando da maneira que vocês acabaram de aprender. Então, se nós considerarmos 100% do faturamento dele como rendimento tributável, esse MEI vai pagar um DARF anual de R$ 3.200, e é um valor muito alto. E qual que é a técnica que ele utilizava? Aquela que eu disse a vocês. O contador, ele chegava nesse DARF, nesse DARF de pagamento, o que que ele fazia? Reduzia o faturamento desse MEI lá na declaração anual do Simples, para fazer com que esse imposto ficasse igual a zero. Então, o que que eu apresentei para ele? Uma outra possibilidade, que é a possibilidade que vocês acabaram de aprender. Então, esse MEI, ele possui um faturamento anual de R$ 61.000, ele é um MEI do ramo de prestação de serviço, então a margem de lucro dele é de 32%, então o lucro isento dele é de R$ 19.000. Então, eu fiz um cálculo simples, faturamento menos o lucro isento igual ao lucro tributável, tudo que vocês já aprenderam. Então, aplicando simplesmente a técnica de considerar o lucro que se refere à parcela isenta e não tributável, o DARF dele saiu de 3.200 para R$ 475, ou seja, uma redução, vamos aproximar aí, uma redução de R$ 3.000, sem precisar sonegar nada de receita. E aqui um ponto importante, né? Esse e-mail veio até mim sem os documentos da sociedade. Então eu perguntei, cara, que documentos? Ou melhor dizendo, que despesas que você costuma pagar da sociedade? Então esse e-mail ele possui o DAS, ele possui conta de água, conta de energia, ele possui máquinas e equipamentos que ele compra. Então todas essas despesas, se ele trazer os documentos comprobatórios, eu vou poder abater no lucro tributável dele. Muito provavelmente esse microempreendedor vai sair de um patamar de ter que sonegar parcela da sua receita para poder sim declarar 100% da sua receita utilizando técnicas legais para fazer com que ele não pague nada de tributos. E era exatamente isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha te auxiliado de alguma maneira. E lembrando, se restou alguma dúvida, é só entrar em contato conosco através do WhatsApp. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e fé!